Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 2, versículo 16 ao 19. Nós vamos hoje, dentro desse tema, vencendo as batalhas da vida, nós vamos falar sobre vencer as lutas contra a imoralidade sexual. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, pessoal. Provérbios capítulo 2, versículo 16 ao 19. E para te livrar da mulher estranha, da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, a qual abandona o companheiro da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus. Pois a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para as sombras. Nenhum dos que se dirige a ela tornará a sair, nem retomará as veredas da vida. Olha só esse alerta sobre a questão da mulher estranha ou a mulher adúltera, né? E em Gálatas 5,17 diz assim: Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Amém? Vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor está conosco. E nesse momento, Senhor, nós pedimos que o teu Espírito venha falar aos corações. Que cada coração aqui, Senhor, venha a ser como uma terra boa, em que a tua palavra que vai ser semeada possa ser plantada e possa gerar frutos a 100, a 60 e a 30 por 1, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Obrigado. Glória a Deus. Irmãos, sem dúvida que uma das maiores lutas do cristão e até do ser humano tem a ver com a área sexual. Tem a ver com os impulsos sexuais. Sem dúvida que essa é uma luta que todo ser humano tem para não cair na imoralidade, para não pecar. Por outro lado, a gente sabe que o impulso sexual que existe no ser humano foi colocado por Deus. Foi algo que Deus colocou no homem e na mulher. É algo natural, é algo normal. Uma pessoa, qualquer pessoa, sentir desejo sexual não é pecaminoso por si só. Não é diabólico, não é maligno e não é carnal. Necessariamente não é algo carnal. A tentação que esses impulsos sexuais expressam na vida de uma pessoa, a tentação de procurar satisfazer isso de maneira imediata, de maneira rápida, a tentação também não é pecado. Sentir o desejo também não é pecado. O pecado, em relação a esses impulsos, é quando isso descamba para a imoralidade. Quando isso descamba para uma ação, uma prática fora da aliança de Deus, fora da aliança do casamento. E uma coisa assim que, sem dúvida alguma, acontece, que quando a pessoa descamba para a imoralidade na área sexual, a pessoa ela se torna uma escrava.
ela se torna alguém cativa, ela se vicia muitas vezes. A pessoa entra em uma confusão mental, psicológica. Quando a pessoa ela descamba para a imoralidade sexual, quando ela é casada, isso vai gerar brigas no casamento, vai gerar ciúmes, desconfiança, divórcio e até morte. Porque é isso que Salomão está dizendo aqui. Pois a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para as sombras. Que nenhuma pessoa que entra, que se envereda por esses caminhos da imoralidade sexual, ele vai sair incólume. Ele vai sair dessa situação como se nada tivesse acontecido. Vai ter consequências, as mais desastrosas possível. Inclusive a morte espiritual e a morte física. Em 1 Coríntios 6,9, Paulo diz que os impuros, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Então veja que esse pecado da imoralidade leva a pessoa a morrer espiritualmente e até às vezes a morrer fisicamente, e leva a pessoa a uma morte eterna, a uma separação eterna de Deus. Veja só a consequência. Então, o primeiro ponto da minha mensagem hoje é como lidar com os impulsos sexuais. O que nós devemos fazer, o que nós podemos fazer para controlar esses impulsos sexuais. E nós temos que pensar nisso, queridos, porque essa é uma realidade que todo ser humano normal passa. Que toda criatura humana normal, que não seja doente, passa. Ela vai precisar saber controlar os seus impulsos sexuais. Então, alguns conselhos básicos sobre isso. Alguns conselhos, não é algo que vai encerrar todo o assunto, mas alguns conselhos importantes para o controle desses impulsos. Primeiramente, você deve evitar tudo que pode gerar para você excitação sexual. Tudo que pode despertar você uma sexualidade que lhe pode levar à imoralidade. Então você deve evitar esses ambientes, esses lugares, essas situações. Então, se eu quero viver uma vida pura, eu preciso evitar a pornografia, as piadas imorais. Alguns ambientes eu devo deixar de frequentar, deixar de ver certos filmes, deixar de ver certas novelas, deixar certo tipo até mesmo de alimentação. Que você sabe que existem alguns alimentos que são afrodisíacos. Então até a alimentação, se você precisa controlar o impulso, você deve evitar. Então, esses são alguns conselhos. Uma outra coisa também que é importante é a meditação na palavra. Tem um ditado evangélico que diz que a cabeça vazia é a oficina de Satanás. E nós sabemos que a luta sexual ela se dá na mente, se dá nos pensamentos, no pensamento que você permite que domine a sua mente. Então, você deve aprender a meditar na palavra. Muitas vezes, nós falamos sobre a leitura bíblica, a leitura da palavra, o devocional. E uma das coisas que isso gera na pessoa é uma condição de pensar coisas boas, de pensar coisas edificantes, de pensar coisas amáveis, de pensar no reino de Deus, de pensar na obra de Deus. Então, o salmista diz no Salmo 119, versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho? Ele mesmo responde, observando de acordo com a sua palavra. Você pode dizer amém? Então,
para o controle desses impulsos sexuais, é importante que você medite na palavra, que você guarde a palavra, que você pense na palavra, que você, em vez de permitir pensamentos impuros, você possa meditar e refletir na palavra de Deus. Uma terceira dica é prática de esportes, principalmente para os jovens. Gastar as energias acumuladas com exercícios físicos, com atividades. Eu sei que muitas vezes, quando a gente pensa, hoje em dia, em nossos dias, quando a gente pensa em praticar esporte, muitas vezes não estamos pensando numa quadra, exercício físico, não estamos pensando numa quadra de futebol de salão, de vôlei, de basquete. Às vezes não estamos pensando no campo de futebol, como antigamente tinha muitos, hoje é raro. Muitas vezes, quando a gente fala numa prática esportiva, imediatamente algumas pessoas pensam em academias, e é hoje o que mais tem. Mas se você quer dominar os seus impulsos sexuais, se você for para essa academia, vai ser pior. Porque por causa do tipo de roupa que as pessoas usam, pode ser pior. E se alguém duvidar do que eu estou falando, pode conversar aqui com o Bruno, que é professor. Ele pode te dizer o que acontece às vezes. Não vou dizer que sejam em todas. Mas, então você precisa vigiar os ambientes que você frequenta. Bom, poderíamos falar de outras coisas, como você se ocupar o seu tempo com projetos, ocupar o seu tempo com o reino de Deus, levando a palavra. Tudo isso é importante para você gastar suas energias e concentrar em coisas boas, edificantes. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que uma das principais pontos que levam a pessoa a ter um controle na sua área sexual, para não se tornar imoral, é essa pessoa se casar. O casamento faz parte da pureza sexual da vida de uma pessoa, pois Paulo diz que o jovem não deve viver abrasado, mas deve se casar. Não deve viver morrendo de desejos sexuais, mas que deve se casar. Paulo diz isso em 1 Coríntios 7. Muito bem. Eu quero falar um pouquinho sobre essa importância do casamento, e vamos para o segundo ponto dessa palavra. A relação sexual deve ser vivida sob a aliança. Irmãos, quando a pessoa casa, uma pessoa se casa, ela não vai tornar o impulso sexual santo. Ela não vai tornar o impulso interior dela, na área sexual, santo. Não, esse impulso na vida do cristão, ele sempre foi santo. Amém, querido? Uma coisa assim que nós temos que desmistificar do nosso pensamento é que o pecado é o sexo. O sexo pode ser pecado e pode não ser pecado. Depende se você está vivendo esse relacionamento dentro da aliança, dentro do propósito de Deus. Então, queridos, quando uma pessoa ela está casada, ela usa um anel que chama de aliança. O casamento, olha algo interessante, antes de tudo o casamento é uma aliança com Deus. Seja esse casamento feito em qualquer ambiente,
se ele foi feito numa igreja evangélica, numa igreja católica, se ele foi consumado, a cerimônia foi feita até mesmo no centro de macumba, no candomblé, se a pessoa passou pelo cartório, as famílias concordaram com o casamento está feito. O casamento está feito. E uma vez que o casamento está feito, tem a bênção de Deus. E alguém poderia então dizer, então pastor, tanto faz casar, fazer a cerimônia do casamento em qualquer lugar? De certo modo, sim. Se as pessoas querem se casar, se elas passaram pelo cartório, tanto faz casar em qualquer lugar. Pode ser feita uma cerimônia aqui no prédio da igreja, pode ser feita uma cerimônia numa casa de casamento, de festa, pode ser feita numa fazenda, pode ser feita numa varanda, em qualquer lugar. Então, não precisa, pastor, casar com a igreja. Queridos, se você vai começar uma coisa tão importante como o casamento e você é cristão, você vai querer que a igreja ore por você naquele momento, que a igreja esteja com você naquele momento. Você vai querer que em concordância todos abençoem a sua vida e seu casamento e os dias que virão. Você está entendendo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Muito bem. Então, é uma aliança com Deus. Quando pessoas se casam, elas estão fazendo uma aliança com Deus. Provérbios 22:17. A qual abandona o companheiro de sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Salomão está dizendo que a adúltera traiu a aliança da sua mocidade, o companheiro da sua mocidade, abandonou o companheiro da sua mocidade e se esqueceu da aliança do seu Deus. Então o casamento foi feito com uma aliança com Deus. E em Malaquias 2,14 diz assim: e vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Está falando aqui de aliança, da mulher da mocidade, de não ter cumprido a promessa de fidelidade, do acordo matrimonial, da aliança matrimonial. Então o casamento é uma aliança feita para com Deus, diante de Deus. O que diz Mateus 19, 4, 5 e 6? Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher, e que ordenou? Por isso deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém, querido? Então, querido, Deus ajuntou. Deus fez a aliança do casamento. É no propósito de Deus. Então, querido, o sexo seguro não é feito com camisinha, é feito na aliança da fidelidade do casamento. Diga amém. Então esse é o sexo seguro, feito dentro da aliança. Agora escute bem. Biblicamente, o envolvimento sexual fora da aliança do casamento é pecado. Então é pecado sexo antes do casamento. É fora da aliança. É pecado relação sexual além do casamento. É adultério. É prostituição. É fornicação.
Também é pecado viver na lascívia e se masturbando. Não é esse o plano de Deus para o solteiro. O plano de Deus é o casamento. É pecado o divórcio. Porque o que diz o versículo 6 de Mateus 19? Diz assim: assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou. Então Deus ajunta o casamento. Deus abençoa a aliança do casamento. É uma aliança com Deus. Então o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o divórcio é pecado. Muito bem, terceiro ponto. O modo da aliança de Deus. A aliança do sexo é entre um homem e uma mulher. O modo que é a aliança que Deus está presente, que Deus abençoa, é entre um homem e uma mulher. Eu quero falar isso e repetir isso tantas vezes que eu puder. Porque a sociedade está pintando uma nova família, entre aspas. Mas isso é contrário à palavra de Deus. É contrário aos princípios de Deus. Por mais que os psicólogos possam ensinar, que a sociedade, que as faculdades, as escolas e tantos possam dizer, mas não encontra respaldo na palavra de Deus. O modo de Deus fazer uma aliança de um casamento é entre um homem, sexo masculino, uma mulher, sexo feminino. O que diz o versículo 5 de Mateus 19? E que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á, deixará o homem. Quem é que deixa? O homem. Deixa quem? Pai e mãe. E unir-se-á a quem? O homem deixará pai e mãe, unir-se-á a quem? A sua mulher. A sua mulher. O homem deixa o pai e mãe e se une à sua mulher. Não se une a outro homem. Uma mulher não se une a outra mulher, mas o homem se une à sua mulher. É aí que está a aliança, o modo que Deus está presente e abençoa o casamento. Diga graças a Deus. Quando eu estava pensando nisso, eu fiquei assim, meditando que, como nós estamos gravando e vai para o YouTube, pode ser que alguém escute e mais tarde me dê problemas. Não é verdade? Mas é o que a Bíblia diz. E é o que eu estou ensinando. Amém, queridos? Então Deus ajuntou um homem e uma mulher. Então, com certeza, irmãos, não é sábio, não vai dar certo separar homem e mulher. Separar o que Deus fez. Não vai dar, não vai funcionar o que Deus ajuntou. Essa tentativa do ser humano separar a obra de Deus, separar a aliança de Deus do homem e da mulher, essa tentativa do homem tentar romper com isso, é uma loucura humana, é uma loucura do ser humano. Isso não funciona, isso não dá certo, isso vai trazer mais sequelas, mais tristeza, mais dor, mais complicação, mais perturbação para a vida humana, porque o que Deus ajuntou, não separe o homem. Diga glória a Deus. Irmãos, se Deus ajuntou, a tentativa do homem de separar vai trazer feridas, vai trazer dores ao ser humano. Então, biblicamente, é pecado a prática do sexo fora do modo que Deus estabeleceu. Então, é pecado o sexo entre um adulto e uma criança. O homem deixa o seu pai e mãe e se une à sua mulher. O homem não deve se unir a uma criança. Um adulto não deve se unir a uma criança. Isso é chamado de pedofilia.
E a sociedade tem se movido numa direção para aprovar nas leis do país algo dessa natureza, que seja legal diante das leis humanas, a pedofilia. Você pode acreditar nisso. Há um movimento de um lado da sociedade, apoiado, irmãos, por uma certa ala ideológica, para provar essas coisas, para não ser crime. Mas mesmo que a lei de um país diga que não é crime, mas na lei de Deus está claro, é pecado. E o cristão sabe que tem muita coisa que pode não ser crime, mas não convém para o cristão. Você pode dizer amém? Então é pecado o sexo entre um ser humano e um animal. Bestialismo. Você sabe que aquela polêmica daquela exposição do Santander, no Rio Grande do Sul, não sei mais aonde, tinha isso. Tinha um bestialismo ali. E até pastores foram para o YouTube, canais conhecidos, para criticar aqueles que se colocaram contra, para dizer que era uma expressão de arte. Mas isso contraria o modo da aliança de Deus, contraria o propósito de Deus. Isso é vexaminoso, isso é horrível, isso é terrível. E é pecado o sexo entre pessoas do mesmo sexo. Homossexualismo. É pecado. Sexo de duas pessoas iguais, homem com homem, mulher com mulher, é pecado. Não é o modo que Deus abençoa, não é o modo que está dentro da aliança de Deus. E nós, como cristãos, nós temos que ver isso com muita clareza. Porque vai vir bomba por aí, vai vir muita coisa por aí, vai vir muitos argumentos por aí. E nós temos que estar firmados no argumento inabalável, eterno da palavra de Deus, porque é isso que traz a paz, a alegria, o equilíbrio, é isso que traz a bênção, a felicidade na vida de todo ser humano que o pratica. Diga glória a Deus. Quarto tópico, escute bem isso. Todo pecado sexual, por pior que seja, pode ser perdoado por Deus. Amém? Todo pecado sexual, por pior que seja, pode alcançar o perdão de Deus. Então veja bem, se uma pessoa vive na masturbação, se prostituindo, adulterando, que vive no homossexualismo, na pedofilia, bestialismo, que se divorciou uma, duas, tantas vezes, se essa pessoa desejar mudar de vida, se arrependendo do seu pecado, mesmo que ela lute muito contra esses pecados na sua vida, e ela desejar uma mudança, será que isso pode acontecer? Será que seria possível uma pessoa atolada em pecados sexuais, será que ela poderia ser perdoada e ser transformada na sua vida? Alguns dizem assim: fulano não tem jeito. E até dizem assim: pau que nasce torto, morre torto. Alguns dizem para si mesmo: eu não tenho mais jeito, não tem mais esperança para mim, já fui longe demais. Mas o que diz o Espírito Santo através de Paulo apóstolo? O Espírito Santo diz: onde o pecado foi muito, maior será a graça de Deus. Você pode dizer aleluia? Jesus nos diz em João 6,37: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém, querido? Cada pessoa que desejar e buscar, achará em Jesus a graça do perdão, mesmo que alguém se oponha a isso. Quantas pessoas, muitas vezes, quando vê alguém buscando uma mudança na sua vida,
diz assim: ah, fulano passou a vida toda roubando, matando, mentindo, fazendo o que não prestava, agora quer dizer que é crente. Então essas pessoas estão se opondo a uma mudança que aquela pessoa está buscando. Mas não importa, querido, a oposição de quem quer que seja de outro ser humano, de alguém da família, seja do diabo, do inferno inteiro. Se alguém buscar um lugar de arrependimento diante de Deus, sobre qualquer pecado sexual que tenha cometido, Deus dará graça, Deus perdoará, Deus terá misericórdia, e essa pessoa poderá se levantar e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Você pode dizer amém, querido? Irmãos, é verdade que 1 Coríntios 6,9 e em outras passagens bíblicas diz que os impuros, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas não herdarão o reino de Deus. É verdade. Mas só que depois do versículo 9 vem o versículo 10 de 1 Coríntios 6 e vem o versículo 11. Que diz assim, que através do Espírito de Deus e do nome de nosso Senhor Jesus, somos lavados, santificados e tornados aceitos, recebidos diante de Deus na justiça de Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Somos lavados do pecado, somos limpos do pecado, santificados por Deus em Cristo Jesus, pelo nome de Jesus e pela presença do Espírito Santo e pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. E na vida de qualquer pessoa que queira se arrepender e buscar uma transformação. Queridos, em João 8, no final do capítulo de João 8, capítulo 8, tem a história da mulher adúltera, pecado sexual. A mulher foi pega em flagrante adultério. A mulher foi pega traindo o seu marido. Então os homens a pegaram e a levaram até a presença de Jesus. E a lei é clara que o pecado de adultério é o pecado que exige a execução da lei, o apedrejamento. E aqueles homens levaram aquela mulher diante de Jesus. Porque se Jesus dissesse apedreja, eles iam dizer: Jesus é um mestre mau, manda matar as pessoas. Se Jesus dissesse perdoa, não apedreja, eles diriam: Jesus não cumpre a lei. Jesus não obedece à lei, não obedece a Deus. Então eles queriam pegar Jesus de qualquer maneira. Eles trouxeram então aquela mulher adúltera diante do Senhor. Diz o texto bíblico que Jesus escrevia. Alguns pregadores já disseram que ele escrevia ali os pecados dos homens, né? Não está no texto, mas alguns pregadores dizem que Jesus escrevia ali: mentiroso, invejoso, pensamento mau, traidor, rancoroso. Diz alguns pregadores que Jesus, quando escrevia no chão, estava escrevendo ali o pecado das pessoas. Que ele sabia muito bem quais eram. Porque a Bíblia diz que Jesus não precisava que ninguém falasse do homem para ele, porque ele os conhecia de dentro para fora. E quando Jesus olhou, Jesus fez uma pergunta para eles. Aquele que não tem pecado, aquele que nunca errou, atira a primeira pedra. Continuou ali escrevendo. Quando ele levantou a cabeça, todos tinham vazado. Não tinha ficado um. E aí Jesus pergunta para a mulher: cadê os teus acusadores? E ela disse: eles foram embora, Senhor. Eles não te apedrejaram. Eles não te mataram. Nem eu vou te condenar, nem eu vou te jogar pedras. Vai, mulher, e não peques mais. Aquela mulher encontrou em Jesus alguém
que tinha graça, alguém que tinha misericórdia. Ela encontrou em Jesus segurança, ela encontrou em Jesus o perdão. Por mais que ela tivesse pecado e errado, Jesus disse para ela: eu não te condeno, vai e não peques mais. No capítulo 5 de João também, Jesus está conversando com quem ali no poço de Jacó? Com a mulher samaritana. Mulher samaritana já tinha tido quantos maridos? 4. 4 maridos. 4 divórcios e 4 casamentos. Mas ela vivia com o 5º homem, que ela resolveu não casar mais. Era só juntado. E aquela mulher, e Jesus conversa com aquela mulher. Aquela mulher sedenta pela verdade, sedenta por Deus, mas com a vida toda bagunçada. Mas depois que ela tem esse encontro com Jesus, essa mulher que era desprezada, que ia buscar água ali no poço, numa hora que não tinha ninguém, para que ninguém a condenasse, para que ninguém falasse mal a seu respeito. Aquela mulher, naquele encontro com Jesus, ela tem seu coração transformado. E aquela mulher sai dali, uma missionária, uma pregadora, que entra na cidade de Samaria. E quase a metade da cidade se converte, crê no Senhor Jesus, por causa de uma mulher perdoada e transformada pela graça do Senhor em sua vida. Então, queridos, qualquer pecado sexual, por pior que seja, existe graça e perdão de Deus para aquele que se arrepende. Diga glória a Deus. Você pode dizer aleluia? A Bíblia diz, irmãos, só tem um pecado. Só tem um pecado que não tem o perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Somente esse pecado é o pecado que não tem perdão. Em Mateus 12, diz assim: portanto eu vos digo, Jesus dizendo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Sabe por que Jesus disse isso? Jesus tinha expulsado o demônio de um homem possesso. E os fariseus estavam dizendo que Jesus tinha expulsado o demônio pelo espírito de Beelzebul. Jesus tinha expulsado o demônio pelo diabo, pelo Satanás, pelo chefe. Mas Jesus estava dizendo, olha, essa obra que eu estou fazendo de expulsar demônios é o dedo de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Aí Jesus disse, se você disser alguma coisa contra Deus, Pai, contra o Filho, ser-lhe-á perdoado. Mas se blasfemar contra o Espírito de Deus, não haverá perdão, nem nessa vida e nem na eternidade. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é alguém acreditar a obra do Espírito Santo ao diabo. Alguém declarar, dizer que a obra do Espírito Santo é uma obra dos demônios. Se alguém atribui a obra de Deus, a obra do Espírito Santo, aos demônios, ao diabo, essa pessoa, ela não poderá receber o convencimento do Espírito Santo. Ela não poderá receber o agir do Espírito Santo, porque ela não vai compreender, ela não vai aceitar, ela não vai receber, porque ela está pensando que é o diabo que está fazendo. Então, quando alguém rejeita o Espírito Santo e a obra do Espírito Santo, porque qual é a obra do Espírito Santo, querido? Receba esse ensinamento. A obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Paulo, apóstolo, chega a dizer
que alguém só pode dizer que Jesus é o Senhor por obra do Espírito Santo. Então, se alguém atribui ao Espírito Santo, a obra do Espírito Santo ao diabo, se alguém rejeita a ação do Espírito Santo, ele fica sem a condição que Deus estabeleceu em Cristo, de ter um convencimento interior, de nascer de novo e ter sua vida transformada. Então, esse pecado não tem perdão. Esse pecado leva a pessoa direto para o inferno. A rejeição da pessoa e da obra do Espírito Santo. Agora, escute bem, querido. O pecado sexual não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então podemos afirmar sem medo de errar: todo e qualquer pecado sexual pode ser perdoado mediante a ação do Espírito Santo, aplicando no coração de cada pessoa que se arrependa a graça salvadora de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Então, querido, qualquer pecado sexual pode ser perdoado mediante o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, escute bem. Por outro lado, todo pecado levará a pessoa que o pratica para o inferno, para a perdição, se não houver o arrependimento. Não só o pecado sexual. Qualquer pecado leva a pessoa a se perder eternamente. Essa semana eu coloquei no meu Facebook uma obra de um político. E alguém escreveu assim, mandou uma mensagem: esse fulano é um lixo. E eu disse para ele: nós todos somos lixo, se não for pela graça de Deus. Aí ele colocou assim: mas esse é mais lixo do que nós. Então, queridos, nós sempre queremos pensar que os nossos atos, eles são menos ruins, mas que os atos dos outros são mais ruins. Nós temos a tendência de pensar que o que nós fazemos não é tão mal, mas o que os outros fazem é muito mal, é muito ruim. Todo ser humano tem essa tendência de amenizar o que ele faz, mas de exagerar o que os outros fazem. Sabe-se de uma história de uma mulher que ela era evangélica, era crente, o marido não. Então ela preparou um jantar, uma reunião, falou para o pastor: pastor, eu preparei lá uma reunião lá em casa, um jantar, para o senhor pregar para o meu marido se converter. Aí convidou o pastor, fez lá a reunião, fez lá o jantar, e o pastor então pregou aquela mensagem para o marido dela se converter. E ela estava esperando o momento que o marido pudesse se converter naquela noite. Aí depois terminou a reunião, o pastor orou com todo mundo. Aí aquele marido se aproximou do pastor, disse: pastor, bela mensagem, uma mensagem muito boa. Pena que meu vizinho, fulano de tal, não estava aqui, porque ele tinha que ouvir essa mensagem. Então a gente sempre acha que é o outro que precisa se arrepender, que o outro que precisa se converter. Irmãos, quantas vezes eu já não deparei assim com casais que às vezes vem pedir um conselho, vem conversar, e qual é a tônica da conversa? O marido quer que a mulher mude, faça as coisas diferentes, e a mulher quer que o marido mude e faça as coisas diferentes. Cada um está achando que o problema é o outro.
Então eles não olham, cada um não olha para si, mas sempre temos a tendência de achar que é o outro que tem que mudar, que o outro que precisa se arrepender, que o outro que precisa de salvação. Irmãos, quantas mães de família, às vezes tem um filho viciado em drogas, e ela está pedindo a Deus para o filho ir para a igreja, para ter um líder de uma célula. Queridos, quantas vezes nós pegamos pessoas envolvidas com drogas, com vícios, levamos para o encontro, e as mães torcendo para que a gente fizesse isso, que o líder de célula fizesse, mas essa mãe mesmo, ela nunca desejou buscar Deus, ela nunca desejou estar na igreja, ela nunca planejou se converter, mas ela queria que o outro, que o filho se convertesse. Então muitas vezes a nossa tendência é sempre achar que alguém, que o outro precisa de mudar, e não nós, e não eu. Mas sabe o que diz Lucas 13, 2 e 3? Respondeu-lhe Jesus: pensais vós que esses foram maiores pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, o arrependimento não é somente para aquela pessoa que está atolada na imoralidade, nos pecados sexuais. O arrependimento necessário é para todas as pessoas. Não importa se o pecado é uma mentirinha, é uma fofoquinha, é uma murmuraçãozinha, é a falta de perdão, é um mau pensamento, é uma inveja, não interessa. Todos, de igual modo, necessitam de arrependimento para que não pereça. Você compreendeu, querido? Você pode dizer amém? O que diz Romanos 6, 23? O salário do pecado é a morte. Não diz desse ou daquele pecado, mas de todo e qualquer pecado. O salário do pecado é a morte. Então olha aqui para mim, se eu tenho aqui uma grande pedra, e eu pego essa grande pedra, e eu jogo essa grande pedra no rio, essa grande pedra, rapidamente ela vai para onde? Vai para o fundo do rio. Um grande pecado me leva para perecer, para o inferno. Mas se eu pegar um monte de pedrinha na minha mão, e se eu jogar essas pedrinhas no rio, o que vai acontecer? Essas pedrinhas também elas vão para o fundo do rio. Então, aquilo que eu acho que seja um grande pecado, aquilo que me parece ser pequenos pecados, tudo vai me levar para o abismo, para o inferno, para a perdição. Como estou entendendo, diga amém. Então não importa, tudo vai para o mesmo lugar. Eu quero falar o último ponto. Amém? Então você vai pensar que está chegando ao final, né? Mas é só o último ponto. Todo pecado condena o homem para o inferno. Todo pecado, como eu já falei. Mas Jesus é o único que pode libertar ou salvar todo e qualquer pecador por sua graça. Amém, querido? Para um grande pecador, um grande e maior Salvador, Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? João 8,32. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, às vezes nós ouvimos assim: a educação pode libertar. De que a educação pode libertar? Por exemplo, da pobreza. Uma pessoa que estuda, que tem conhecimento de alguma área profissional, ela estuda, ela aprende, provavelmente ela vai se libertar da pobreza, vai ter um bom emprego, vai trabalhar, vai prosperar. Todo pai quer dar uma educação para o filho,
que a tendência é que a educação faça o filho prosperar financeiramente. Isso é muito bom e necessário. Mas a verdade que liberta da condenação do inferno é somente uma: a verdade da pessoa de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única verdade que livra o homem do inferno é a verdade sobre Jesus. Mentira e engano. Qualquer verdade que você descubra, em qualquer área da vida, isso vai fazer você crescer, vai abrir seus olhos, seu entendimento, quando você descobre a verdade. Mas a verdade que te liberta da condenação do inferno é somente uma: a verdade da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então alguém só pode verdadeiramente ser livre através da verdade do Evangelho, da verdade de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Verdadeiramente, só pode ser livre através de Jesus. Diga-se comigo: o Evangelho é para a salvação de todos os pecadores. O Evangelho é para mim. Você pode crer nisso? Você pode dizer glória a Deus? Não é para alguém, não é para fulano, é para mim. Eu preciso do Evangelho, eu necessito do Evangelho, eu tenho sede, precisão de Cristo em minha vida, porque somente essa verdade é que pode me libertar e me dar vida eterna. Amém, querido? Eu quero terminar lendo uma história que eu já li uma vez sobre esses dois homens, sobre David Wilkerson. Você sabe que o David Wilkerson é um dos meus heróis preferidos dessas últimas gerações de cristãos. David Wilkerson, a outra imagem, Vitor. E sobre Nick Cruz. Eu quero contar um pouquinho da história de Nick Cruz. Nick Cruz com David Wilkerson. Viu direitinho aí? Esse é o Nick Cruz. Já um pouco mais recente, né? Nick Cruz, ele era... Não precisa não, irmão. Só mesmo para... Obrigado. Era líder de uma gangue em Nova York, nos Estados Unidos. A gangue que Nick Cruz era o líder chamava-se Maus. Eram os Maus. Era o nome da gangue de Nick Cruz, que aterrorizava as ruas de Nova York nos anos 50. Era visto como um jovem insensível, incontrolável, cheio de ódio. Sua própria mãe o chamava de filho de Satã. Mas em 1957, sua história mudou, quando Deus, por meio da vida do pastor David Wilkerson, que fazia trabalho de evangelização nas ruas de Nova York, o encontrou. Nick estava andando na rua, quando a uns 2 quarteirões de distância, ouviu um barulho de trombeta e começou a correr com a sua arma na cintura. Chegou no local e vistou um homem tocando uma trombeta e um outro cantando. Apinharam de jovens do gueto, ouvindo atentamente. Ficou ali observando tudo. Então esse homem que estava cantando, David Wilkerson, abriu uma Bíblia e começou a pregar sobre Deus. Deus tem o poder de mudar todos vocês, exclamou o pregador. Quando falou isso, Nick ficou ofendido. Saiu do meio da multidão e mandou o homem se calar. Mandei que ele não abrisse mais a boca, que se dissesse mais alguma coisa iria morrer. Não havia poder de Deus ali. Ali só existia o poder do gueto, do homem e das gangues. Não é possível que Deus tenha o poder de mudar alguém. Os únicos que sobrevivem nas ruas são os mais durões, os mais fracos morrem, jamais conseguirão sobreviver. Eu pensei. Foi então que Nick resolveu ordenar que o homem fosse embora e não aparecesse mais no bairro. Falou para os jovens de sua gangue: não ouvi esse tipo de discurso inflamado de fanatismo.
Não deem ouvidos, esse cara é um fanático, é um farsante, um comunista, disse Nick para sua gangue. Na verdade ele nem sabia o que era um comunista, ele só disse lá para sua gangue isso. Disse Nick para sua gangue, encarando rispidamente David Wilkerson. Nick falou: vocês querem se divertir? Eu vou dar a vocês diversão. Vamos ao porão fumar maconha, beber vinho, dançar, ficar com as garotas. Vocês se sentirão melhores, mas esse cara não é nada, é um louco. Naquele momento, Nick e seu bando foram para o porão. Em uma caixa conectada ao som, colocaram música para se divertir. 15 minutos depois, David Wilkerson abriu a porta sem permissão. Simplesmente entrou. Parecia que ele não tinha ouvido o recado do jovem rebelde. E perguntou: onde está Nick? Como se o conhecesse, o rapaz. Como se conhecesse o rapaz há muito tempo. Um dos rapazes acendeu a luz. Nick empurrou a sua garota de lado e perguntou: o que você quer, pregador? Respondeu David Wilkerson: quero ser seu amigo. Eu não quero ser seu amigo, respondeu Nick com ódio. Abruptamente o jovem Nick viu aquela figura magra vir em sua direção e a se aproximar. Fique parado, se der mais um passo eu pego essa arma e estouro os seus miolos, disse Nick. Wilkerson hesitou um minuto, mas não parou. Quando chegou perto, pediu para o jovem apertar sua mão. Nick revidou com a bofetada e o agarrou pela jaqueta, cuspiu e o arremessou contra a parede e começou a proferir palavras de baixo escalão. Eu bati nele até que alguém me segurou e disse que o Wilkerson era um pregador, alguém que não pertencia às gangues, mas não me importava quem era, eu estava muito perturbado. Nick deu de costa para o pregador e foi em direção à saída. Quando tentou abrir a porta lá, a voz de Wilkerson soou atrás de suas costas. Nick, espere um minuto. Quero falar com você antes de sair. O que você quer? Nick, Jesus te ama. Foi então que, sem medo e chorando, David Wilkerson se aproximou do jovem e lhe pôs as mãos sobre a cabeça. As lágrimas escorriam pelo canto do rosto, até emudecer todo o rosto. De repente ele começou a orar. Deus, faz 2 semanas que eu oro pelo Nick, todo dia e toda noite, pedindo para que ele não seja assassinado, para que ele pudesse ouvir o Evangelho, para que possa se juntar a nós nesse trabalho. Eu estou sozinho nessa cruzada, mas eu estou orando por ele. Eu, nesse momento, estou aqui. Isso é um desafio. Não há poder humano, não há personalidade que possa mudar o Nick. Não há truque nem mágica. Deus, estou com medo, mas nesse momento pedirei que desça e toque a vida de Nick, para que o milagre surja da escuridão. Deixa-o saber que você o ama, como eu disse que amava e se importa. Ele está aqui e tenho que acreditar que podes fazer esse milagre. A oração do pregador sensibilizou Nick. Jamais tinha ouvido alguém orar daquele jeito. Foi a prece mais bela que já ouvira. Quando ouvi esse homem orando assim, com o coração partido, eu senti o coração dele batendo. Naquele momento eu fiquei confuso. Naquele momento queria chorar, mas me segurei por causa do meu orgulho. Não choraria, porque havia jurado para mim mesmo que jamais choraria de novo, lembra? O jovem rebelde tinha chorado pela última vez aos 8 anos. No final da oração, Nick tirou a mão do pregador sobre a sua cabeça, pediu para que Wilkerson se afastasse dele e o empurrou para longe. Estava convencido de que não saberia lutar contra tudo aquilo que estava vindo sobre mim naquele momento. Ao mesmo tempo, queria pegar a minha gangue e dar o fora dali, lembra? Mas naquele momento, aquele pequeno porão presenciava um milagre. Nick virou para os rapazes da sua gangue para chamá-los para saírem do local. Quando viu os seus próprios olhos o mover do Espírito Santo. Lá estava Willie, um rapaz que andava comigo. Ele era jovem que certa vez disse que eu não acreditava no amor.
O Willy, o aleijado, o Willy, o jovem cheio de ódio, estava no chão chorando. Eu não estava acreditando no que estava acontecendo. O Willy estava ajoelhado, chorando e chorando sem parar. Tentava orar, mas não conseguia. Ele só repetia a palavra Jesus, Jesus, umas 20 vezes. Começou a bater no peito e pedir ajuda a Deus. Havia mais 2 caras do lado dele e eles choravam também. Estou falando de um jovem que era um assassino, criminoso. Falo de um dos mais durões das ruas de Nova York. Recorda Nick. Fui até outro integrante da gangue, o Israel, porque não entendia o que estava acontecendo. Chacoalhei-o e perguntei o que tinha acontecido. Não podia falar, estava exausto. Israel disse que entregaria a vida a Jesus. Depois de ver esse acontecimento que ele parecia estranho, Nick questionou: será que é verdade tudo isso que está acontecendo? Deus é capaz de amar alguém, principalmente como eu? Estava todo confuso, não sabia mais quem eu era, sentia que tinha perdido a minha identidade. O mundo real estava longe de mim. Eu disse: Deus, se o Senhor me ama mesmo, como esse homem diz, eu peço: Senhor, por favor, me ajuda. Então Nick se ajoelhou, ficou 10 minutos conversando com Deus. 10 minutos depois, eu tive a sensação mais linda da minha vida. Foi como se um fardo enorme saísse de cima de mim. Fiquei ali rindo e chorando, rindo e chorando. Eu fui até o pastor David Wilson e disse que sabia que Jesus me amava. Tudo que eu sentia de ruim tinha ido embora. Eu podia sentir que Deus me amava, que tinha entrado no meu coração e na minha vida. Hoje eu posso dizer com toda certeza que estou vivo por causa do amor de Jesus. Deus é lindo e Ele pode mudar a vida
Irmãos, como eu já havia falado aqui, a gente escreveu esse terceiro livro em menos de 2 anos. Na verdade já estava escrito, só estava esperando a oportunidade de passar pela gráfica, né? Então, nós temos ali na mesa ali, se você quiser adquirir esse livro, ele custa R$20. O nome do livro é O Apostolado Desnecessário. Amém? Vitória.